Boa noite a todos, queridos amigos. Sejam muito bem-vindos à casa de Dr. Augusto Silva. Esta casa que esta noite nos recebe de braços abertos. Que as bênçãos do nosso Mestre Jesus, as emanações que irradiam do nosso Pai Criador, possa nesse momento adentrar todos os lares e permitir que as emanações de paz, serenidade, tranquilidade preencham o nosso ser e o ambiente em que nós estivermos neste momento. Que Jesus abençoe a todos e sejam todos muito bem-vindos. Quando Paulo de Tarso, em uma das suas viagens, ele chega pela primeira vez à cidade de Corinto, ele estava retornando da cidade de Atenas. Em Atenas, Paulo vai disseminar a tua mensagem, né, que seria, na verdade, a mensagem de Jesus, mas em Atenas, a sua mensagem é recebida com muita zombaria, com muito ataque, porque aquela comunidade não aceitava as mensagens evangélicas levadas pelo discípulo dos gentios. Então, Paulo, ele sai de Atenas e vai então para a cidade de Corinto. E quando chega, na cidade de Corinto, para garantir a sua subsistência, ele recorre, então, na cidade de Corinto, ao seu velho ofício de tecelão, porque ele precisava ter o recurso para se alimentar, para ter abrigo. E em Corinto, ele torna-se, digamos assim, um empregado de um casal que se chamava Áquila e Priscila. E junto desse casal, Paulo encontra, então, abrigo, emprego e uma sintonia profunda de ideias. E na cidade de Corinto, então, ele se estabelece por um tempo em Corinto, e lá em Corinto também ele inicia a divulgação da Boa Nova. Mas a missão de Paulo nesta sociedade não era também uma missão fácil. Ele, em Corinto, ele enfrenta obstáculos consideráveis. Por quê? A cidade de Corinto, ela tinha 2 grandes portos, e era a cidade mais rica da Grécia. Era um centro cultural e artístico e era uma ponte entre o Oriente e o Ocidente. Era uma cidade muito próspera e onde se valorizava com exageros o luxo, o esplendor, a sensualidade. Era uma cidade rica, riquíssima aos olhos dos homens. Porém, muito pobre. Muito ainda inferior aos olhos morais. Era uma cidade marcada pela libertinagem. Havia, na cidade de Corinto, 2 grandes templos, que representava bem a característica dessa sociedade. Um templo era do deus Apolo, que representava um dos deuses um dos maiores deuses, do Olimpo, um deus também da arte, da cultura, e a Afrodite, a deusa do amor e da fecundidade. Então, esses 2 grandes templos que existiam na cidade de Corinto é como que se resumisse as características marcantes daquele povo, muito voltado para as coisas do mundo, muito luxo,
muito esplendor, muita sensualidade. Vivia o mundo com todos os seus exageros. Porque a cidade rica, a cidade próspera, era que meio um convite para que as pessoas se esbaldassem nas coisas do mundo. E nesse campo, então, nesse palco, Paulo vai agir. E enfrenta, claro, grandes desafios. Pois no meio daquele povo, Paulo, levando a mensagem da Boa Nova, ele está propondo àquela sociedade um direcionamento diferente para o comportamento daqueles homens. Propõe um outro caminho. E nesse caminho, em nenhum momento, ele exige daquela sociedade perfeição. Não. Ele só recomenda que as suas atitudes sejam tomadas de uma maneira mais correta, mais justa, de acordo com os ensinos deixados pelo mestre. Então, na cidade de Corinto, Paulo funda a sua igreja e depois ele parte, né? Ele cria lá, ele inicia, né? A sua congregação, digamos assim, na cidade de Corinto. E como ele sempre viajava para divulgar as boas novas, ele não fica permanentemente em Corinto. Então, não só em Corinto, mas em qualquer outra cidade que Paulo passou e fundou as suas igrejas, ou tinha cristãos que eles comunicavam entre si, ele envia as cartas, né, que são as famosas cartas de Paulo. E em uma dessas cartas que ele envia ao povo de Corinto, em um trecho da carta, né, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele diz o seguinte: porque já é manifesto que sois a carta do Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Belíssimo trecho, né? Vou ler novamente. Porque já é manifesto, quer dizer, é inegável, que sois a carta de Cristo, inspirada por nós e escrita não com tinta. Essa carta não foi escrita com tinta. Ela foi escrita com o Espírito de Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é em cima deste trecho, referenciando este trecho, que o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 114, ele vai trazer algumas considerações relacionadas a este trecho da carta de Paulo. E o capítulo 114 chama as cartas do Cristo. E aí começa o benfeitor. É singular que o mestre não haja legado ao mundo um compêndio de princípios escritos pelas próprias mãos. Então, nós sabemos que Jesus não deixou nada grafado, nada que fosse registrado. Está registrado na história, escrito por Jesus. Ele não grafou nada. Mas o mestre fez questão de escrever sua doutrina aos homens, gravando-a no coração dos companheiros sinceros. Seu testamento espiritual
constitui-se de ensinos aos discípulos e não foram grafadas por ele mesmo. Então, quando o Emmanuel traz essa reflexão, ele está dizendo o seguinte para nós: Jesus não grafou nada que ficou registrado na história. Nada. Mas ele fez questão de grafar todo o seu testamento no coração daqueles discípulos sinceros. Então, tudo que Jesus ensinou e exemplificou, quem grafou foram seus discípulos. Porque aquilo marcou tanto aqueles seres que uma mensagem dessa não poderia se perder. Então, através da sua vivência, da sua convivência com Cristo e do que ele ensinou, nós, felizmente, temos até hoje esse testamento espiritual que está escrito por aqueles que decidiram, para perpetuar a mensagem do Mestre, escrever. Mas aí diz o benfeitor aqui, ele faz uma observação muito interessante. Ele diz assim: recursos humanos seriam insuficientes para revelar a riqueza eterna das suas mensagens. Todos os recursos que nós tivermos não consegue compilar, registrar, armazenar toda a grandeza do ensino do Mestre. Por quê? Essa mensagem eterna é para o ser espiritual. Então, Jesus preferiu gravar esta mensagem nos corações dos homens, nos corações de toda a humanidade. E é isso que o Espírito Emmanuel está nos trazendo. Que a mensagem do Cristo, ela precisa estar gravada em nós, no nosso ser espiritual, não em tábuas de pedra, mas na tábua do nosso coração. Essa é a grande particularidade da mensagem de Jesus. Porque na história da humanidade, séculos, milênios, já se falava de amor, já se falava de fraternidade, já se falava de humildade, já se falava de respeito e amor ao próximo antes de Jesus. Então, esses ensinos, eles já existiram na Terra antes da vinda do Mestre. Porém, todas essas virtudes, toda essa sublimação só ganhou força e uma comprovação de transformação do ser humano com a prática dessas virtudes com a vinda de Jesus. A vivência, o exemplo trazido pelo Mestre mostrou para nós todo o potencial que a prática desses bens divinos pode provocar no ser humano. É uma transformação profunda. É uma transformação que é, às vezes, impossível de descrever. Por isso, Jesus não escreveu. Porque era algo que precisava ser sentido. Era algo que precisava ser vivido. Então, ele deixou o seu exemplo, a sua própria experiência na Terra, para que nós vivêssemos como ele. É como se Jesus tivesse, assim, liberado todas as qualidades do céu. E essas qualidades, com a vinda do Cristo, desceu à Terra, junto com ele. Essas portas de virtude, de bens eternos se abriram com Jesus e desceu para todos os homens. Então, Paulo
quando dirige a sua carta ao povo de Corinto, ele está se dirigindo a nós também. Porque muitas características dessas sociedades são características ainda nossas. Muitas vezes nós estamos vivendo na materialidade, buscando as coisas do mundo, as respostas do mundo, e não estamos vivendo como seres espirituais que somos. Então, quando Jesus traz a sua mensagem para os homens da terra, é como se Jesus fosse a carta de Deus. A carta de Deus. E Paulo está nos convidando a sermos a carta do Cristo. Jesus traz a mensagem na sua carta divina, exemplifica, vivencia. E Paulo convida aos coríntios e convida a todos nós a nos transformarmos na carta viva do Cristo. O que seria essa carta viva? Aquela mensagem que vai ser transmitida através do que nós vivemos. Não precisamos escrever, não precisamos verbalizar. Precisamos exteriorizar nos atos, interiorizar nos pensamentos. Tudo que Jesus nos ensinou. Todas as mensagens e essas qualidades que desceram do céu com Cristo para que sejam implantadas no ser, no homem da terra. Então, quando os espíritos respondem para Kardec que há sim um modelo e guia a ser seguido, que é Jesus, é para que nós nos tornemos uma cópia desta carta. Uma cópia redigida com fidelidade, sem reticências, sem vírgulas, sem pontos. Uma carta fiel da carta de Deus, que foi Jesus. Então, o convite de Paulo é para que nós nos espelhemos, né? E sejamos cópias desta chave, desta carta. E esta carta é a carta que vai transmitir a mensagem. A simbologia da carta que Paulo usa para que nós copiemos o que Jesus ensinou é uma simbologia muito profunda, porque uma carta, ela tem um remetente, ela tem um destinatário, ela tem sua mensagem, ela tem um corpo, ela tem assuntos que precisam ser resolvidos, assuntos que precisam ser conversados. Ela quer saber numa carta como as coisas estão, como estão as relações, como está a vida. Ela leva uma mensagem e busca também uma resposta. Então, a simbologia da carta utilizada por Paulo é que nos faz levar a entender que nós precisamos nos tornar cartas vivas do Cristo, através do exemplo, da vivência, da maturidade, da experiência. Não mais como aquele povo de Corinto, que era um povo extremamente conflituoso. Eles viviam em eterno conflito, porque ao mesmo tempo que Paulo levava uma mensagem de bens espirituais, eles ainda eram muito atraídos pela matéria. E Paulo faz o convite. E é um convite incisivo, afirmando para todos nós: vós sois a carta do Cristo, carta viva. Porque a carta, esta carta viva, ela não permite dupla interpretação, ela não permite raciocínios vagos. Você vê, você lê na carta daquele que é o exemplo, toda a mensagem, toda a lição. E grandes almas, meus amigos,
grandes almas se tornaram esta carta viva. E o convite de Paulo é para que nós também nos tornemos, vivendo o seu exemplo diariamente, paulatinamente, devagar, com tempo e esforço, nós nos transformaremos nesta carta viva que Paulo solicita do povo de Coríntios, dos coríntios, e solicita de nós também. Diante de todas as dificuldades, diante de todos os obstáculos, diante de todos os desafios da vida, vamos consultar essa carta. Vamos abrir a nossa consciência. Vamos permitir que Jesus dialogue conosco diante de sugestões inferiores, diante de sugestões que podem nos levar ao erro. Paremos, podemos abrir essa carta da nossa consciência e deixar que ela converse com Jesus. E depois disso, tomar a decisão. Mas serenemos, tranquilizemos, porque a resposta para as indagações da vida virão. Não tenhamos dúvida. Deus não desampara ninguém. Diante das aflições, dos conflitos, das atribulações da vida, sempre há uma resposta para o ser que abriu a sua consciência e está aguardando com sinceridade, para que Jesus grafe no nosso coração a sua mensagem e a mensagem de conduta para todos nós em determinada situação. Não nos atribulemos. Não podemos nos envolver no imediatismo do mundo. O mundo hoje está assim. Resposta imediata. Tudo imediato. Tudo para agora. E o tempo de Deus não é esse. O tempo de Deus não é acelerado. O tempo de Deus é um tempo sereno. É um tempo que é eterno. É a eternidade. Então o imediatismo é nosso. Que serenemos, que acalmemos o nosso ser, que possamos abrir a nossa mente e nos tornemos a carta de Jesus. E para encerrar a nossa reflexão de hoje, nós vamos trazer aqui uma mensagem que vai muito de encontro ao que Paulo solicita, convida, aliás, àquela sociedade da cidade de Corinto. Quando nós nos tornamos cartas vivas de Jesus, do Cristo. Nesse livro aqui, Instruções Psicofônicas, Francisco Cândido Xavier recebe mensagens do plano espiritual através da psicofonia. Então, eles gravam essas mensagens, eles conseguem gravar essas mensagens, e essas mensagens transmitidas via oral pela mediunidade de Chico Xavier se transforma nesse livro. Por isso o nome Instruções Psicofônicas. Não é um livro psicografado, é um livro de psicofonia que foi redigido depois a partir das gravações das reuniões em que Chico Xavier recebia as mensagens dos espíritos. E essa mensagem é do espírito Meimei e foi transmitida na noite do dia 18 de março de 1954. E a mensagem chama Em Busca do Mestre. Nessa mensagem, Meimei está trazendo o seguinte cenário. Uma alma muito atribulada, ela num desdobramento, num sonho, ela vai se encontrar com um mensageiro celestial. Então, é uma alma assim, que está muito angustiada, e no sonho, ela dialoga com esse mensageiro.
E o que ela está pedindo para o mensageiro? Ela estava pedindo que aquele mensageiro ensinasse para ela como que ela faria para comungar com os ensinos de Jesus. Como que ela poderia fazer para vivenciar, para apreender a mensagem do Mestre. E aí, o mensageiro espiritual diz o seguinte: sim, em verdade, reconheces no Cristo o Senhor, mas não te dispõe a servi-lo. Trazendo os nossos conflitos, né? Reconhecemos no Cristo Senhor, mas não estamos dispostos a servi-lo. Clamas por ele, como sendo a suma compaixão. Todavia, ainda te acomodas com a maldade. Não te cansas de anunciá-lo por luz dos séculos. Entretanto, não te afastas da sombra. Dizes que ele é o amor infinito, mas ainda te comprases na agressividade e no ódio. Afirmas aceitá-lo por príncipe da paz, mas você não vacila em favorecer a discórdia. Olha o conflito desta alma atormentada, né? Trazendo, né, grafada no cérebro todos os ensinos de Jesus, mas na vivência, na prática, não conseguia fazê-lo. E aquilo atribulava aquela alma. E aí ela suplica ao amigo: tenho fome de consolo, no aflitivo caminho em que se me alongam as provações. O que fazer para encontrar-lhe a presença redentora, a presença do Divino Mestre? Porque aquela alma estava como que num caminho muito longo de provações. Ela estava aflita. E aí diz o emissário celeste: volta ao combate, pela vitória no bem, e não desfaleças, não esmoreças. Ele é o teu mestre. A terra é a tua escola. O corpo de carne, a tua ferramenta, e a luta, a nossa sublime oportunidade de aprender. Se já lhe recolheste a lição, sê um traço dela, cada dia. Se você já sabe a lição, seja um traço dela, a cada dia. Ama sempre, ainda que a fogueira da perseguição te elimine a esperança. Estende o braço aos próximos, sem esmorecer. Ainda que o fel das circunstâncias adversas te envenene a taça de solidariedade e carinho. Ser um raio de luz nas trevas e a mão abnegada que insiste no socorro fraternal, ainda mesmo nos lugares e nas situações em que os outros hajam desistido de auxiliar. Não esmoreças. Vai. Esquece-te e ajuda no silêncio. Assim como no silêncio você recolhe dele o alento e o ânimo de cada instante. Não pretendas improvisar santidade. E nem espere partilhar-lhe de imediato a glória sublime. Ouve, lembra-te, basta que seja um traço do Senhor onde estiveres.
E aos olhos da alma supliciada, desapareceu a figura do excelso dispensador dos talentos celestes. Viu-se de novo ligada ao corpo, sob um desalento inexprimível. Contudo, ergueu-se, enxugou os olhos e, calando-se, procurou ser um traço do mestre a cada dia. Correu célere o tempo. Amou, tolerou, sofreu e engrandeceu-se. O mundo a feriu de mil modos. Os invernos da experiência enrugaram-lhe a face e pratearam-lhe os cabelos. Mas um momento surgiu, em que os traços do mestre agora já estavam gravados no seu íntimo. Viu Jesus, com todo o esplendor, toda a beleza, no espelho da própria mente. E, no entanto, não dispunha de palavras para transmitir aos outros qualquer notícia do divino milagre. Sabia tão somente que transportava no coração as estrelas da alegria e os tesouros do amor. Então, meus amigos, para que nós nos tornemos essa carta viva de Jesus, façamos um traço todos os dias. E nessa carta que nós vamos escrever com a nossa própria vivência, nós vamos copiando o mestre. Um traço de cada dia, porque o tempo fará o resto. Que Jesus nos abençoe, que esteja pleno em nossos corações e que, diante da dúvida, roguemos dele a inspiração. Boa noite a todos e muita paz.